A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Não sei o horário que você vai estar compartilhando comigo da palavra do Senhor aqui nesse devocional. Mas que você tenha um dia muito abençoado e que Deus continue a abençoar a sua vida, a sua família e que você continue tendo, aleluias, esse prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque muito triste é quando as pessoas deixam de ter prazer, né, na lei do Senhor. Aleluias, né? Então, se você está aqui, é porque você tem prazer, né, de meditar na palavra de Deus e com certeza o Senhor vai abençoar cada vez mais a sua vida, a sua família. Hoje nós daremos continuidade à meditação dos Salmos. Estamos indo rumo ao Salmo 150, né? Com a permissão e graça do Senhor, nós iremos até ele. E hoje, então, estaremos meditando no Salmo de número 39. Mais uma vez eu peço a sua inscrição aqui nesse canal, o seu compartilhamento, que você curta também os vídeos, deixa seu comentário, pode deixar o seu pedido de oração, porque eu já me comprometi, aleluias, em primeiro lugar com Deus e depois com você aí do outro lado, a estar orando pela tua vida, pela tua causa, em nome de Jesus, amém? Eu não sou nada, mas o Senhor é quem eu sirvo, aleluias, é tudo, e Ele é todo poderoso e misericordioso, está sempre pronto a nos abençoar, amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, eu vou ler na linguagem de hoje, mas você leia na Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia que você tiver aí. Então vamos à leitura. Salmo 39, mais um salmo de Davi. O título é Sofrimento e Confissão. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida, quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste, diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra, não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos, repre... Perdão. Tu nos repreendes e assim nos castigais por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro, como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pela tua palavra, pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia, por nossa salvação. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Peço-te que me dê sabedoria do alto para eu poder transmitir a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe também a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu peço desculpa a você, tive que interromper aqui um pouquinho, porque chegou o correio. Mas toda a honra e toda a glória ao Senhor.
Então vamos voltar aqui, né, para meditarmos aqui no Salmo de número 39. Ontem, na nossa meditação do Salmo 38, nós vimos Davi pedindo a Deus, né, ajuda no seu sofrimento. A gente falou, né, que segundo os estudiosos era o final da vida de Davi. E aqui no Salmo 39 parece até que é uma continuação, né, do Salmo 38, porque aqui Davi ele volta, né, a falar sobre a situação, né, que ele estava atravessando, e ele diz aqui, ó, eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Irmãos, uma coisa, né, que faz, né, muitas vezes com que nós pequemos é a nossa língua, né? Tiago já diz isso lá no seu capítulo 3, né, onde fala que a língua é um pequeno membro, né, mas que pode incendiar, né, uma floresta. E verdadeiramente, quantas vezes eu e você não comete erros, né? A gente arruma às vezes problemas, né, por conta de falarmos demais. Então, aqui Davi traz, né, essa questão aqui, né, onde ele diz, né, eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais, né? Então a gente vê que Davi estava agoniado, né? Ele estava atravessando um momento muito difícil e ele então teve o entendimento que deveria se calar, né? Que não deveria falar nem nada, né? Que não deveria falar nada, muito menos perto, né? Daqueles que eram maus. Então, irmãos, isso é um aprendizado, né, para a nossa vida, né? Nós devemos, como diz a Bíblia, né, ouvirmos mais do que falar, porque quando a gente fala demais, né, quando a gente às vezes até conta sonhos nossos, conta projetos, né, ou então qualquer outra coisa, né, que a gente fala, mas que vai gerar ali, né, uma inveja. Nós precisamos ter, né, esse cuidado, principalmente, né, quando a gente está perto de pessoas, né, que a gente sabe que não são pessoas confiáveis, pessoas servos de Deus também não são servos de Deus e às vezes, infelizmente, até aqueles que se intitulam servos do Senhor, né, não são dignos, né, de confiança. Maldito o homem que confia no homem, né, e cujo coloca ali a sua confiança, né, no homem. Né? Então, irmãos, nós não podemos confiar nem em nós mesmos, né? Porque quantas vezes a gente não quer fazer algo e quando a gente vê, a gente fez, não é mesmo? Então, é somente Deus quem nos conhece por inteiro. Então, nós devemos confiar no Senhor, né, plenamente e tomarmos todo cuidado, né, com a nossa forma de falar, com as nossas palavras. E aí, olha, eu não vou ler tudo, né, todos os versículos por conta do tempo, mas aqui Davi, ele fala também, né, sobre a brevidade da vida. E aqui, mas só um momento, uma mosca, irmãos, desculpa aí. Aqui ele fala no versículo 7, e agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Né? Então a gente percebe, né, que Davi estava angustiado, estava ali até mesmo parecendo que estava revoltado, né, com a situação que ele estava vivendo e até revoltado em algum momento aqui, dando a entender que estava revoltado até com a sua própria vida, achando que era Deus, né, quem o estava chicoteando, conforme a gente leu aqui no versículo 10, olha, Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas, né? Então, ele estava achando, né, entendendo que era Deus quem estava fazendo aquilo com ele. E quantas vezes, né, o ser humano, né, acha que tudo que está passando é castigo de Deus. Irmãos, mas nem sempre é castigo de Deus. Às vezes foi por conta de atitudes nossas, né, que foram mal pensadas, né? Então aquilo ali vem como uma consequência.
e às vezes a gente acha que é porque Deus está nos castigando, né? O Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Sempre deu. Ai, meu Deus, a mosca de novo, né? Então, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Para nós tomarmos as nossas decisões. Então, que a gente aprenda que as nossas decisões devem estar sempre firmadas no Senhor. Tudo que a gente vai, né, resolver, a gente precisa colocar aos pés do Senhor, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele, né, que nos mostre como devemos agir, para que a gente não faça algo que vá trazer consequência para a nossa vida e a gente achar que é Deus quem está nos castigando lá na frente, né? Então, às vezes, somos nós mesmos que estamos nos castigando. Então, olha, aqui Davi também fala, né, sobre a brevidade, né, da vida, de quanto a vida é apenas um sopro, e isso é uma verdade, né? A vida passa rápido, então a gente tem que estar sempre atento, né, com o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que a gente está fazendo? Será que a gente está, aleluias, né, ouvindo a voz de Deus para que Ele realize os seus projetos na nossa vida? Ou será que nós estamos agindo segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, do nosso jeito? E ali a gente passa pelas dificuldades, pelo sofrimento e a gente ainda acha que é Deus quem está nos castigando? Então, é uma reflexão para nós, né? Que a gente entenda que verdadeiramente a vida é como um sopro, né? E o que eu e você estamos fazendo, né, da nossa vida? Então, vamos refletir, vamos ver se a gente está retardando, né, os planos de Deus para nós, se nós estamos também deixando com que a vida passe sem a gente tomar uma atitude para melhorar a nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja a nossa vida em primeiro lugar espiritual. Não vamos deixar o tempo passar, né? O tempo é algo muito precioso, né, que Deus nos deu. E aqui, olha, no versículo 12, ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro, como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo, né? Então, com certeza, Davi aqui estava no final da vida dele, né? E ali ele fazia uma reflexão sobre tudo. Ele entendeu que a vida é breve, passa rápido, né? Ele entendeu também que devemos vigiar, né? Com a nossa forma de falar. E então, olha quantas coisas, né, que a gente aprende aqui com essa meditação. A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, né? Ela traz ensinamentos, né? Ensinamentos em cima de ensinamentos para a nossa vida. Exemplos, né, de coisas que foram boas para os servos de Deus e de coisas também que trouxeram consequências ruins. Aqui, então, nós vemos o salmista aflito, o salmista imerso no sofrimento, aleluias, né? Achando que era Deus o castigando. Mas eu percebo, né, aqui, né, no decorrer dessa leitura, que Davi, aqui hoje os bichinhos estão que estão, que Davi, né, ele tinha a sua esperança em Deus. Apesar de tudo que ele estava vivendo, ele continuava tendo esperança no Senhor. Aleluias, né? Ele reconhecia que era pecador, né? E ele pedia a ajuda de Deus. E não é diferente, né, para mim e para você, né? Que nós possamos sempre reconhecer que somos falhos, pecadores, que a gente está fazendo, porque a vida é breve, né? Então vamos vigiar, vamos fazer o melhor, vamos aproveitar, né, dia após dia, minuto após minuto, valorizar aquilo que Deus tem nos dado e valorizar aquilo que Deus tem ainda para fazer em nossa vida. Não vamos jogar fora, né, aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Amém? Glórias a Deus, né, por mais essa meditação. E eu quero finalizar essa meditação, como de costume, lendo para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Achômetro. A raça humana recém-criada vivia em paz. Não se discutia se algo era bom ou não. Qualquer dúvida era logo resolvida por aquilo que o Deus Eterno disse. Pessoalmente, não creio que fosse a intenção dele deixar-nos na infância mental, mas que nosso desenvolvimento ocorresse sob seus cuidados. Nesse caso, duvido que o mundo virasse o que virou.
Quando comemos daquele fruto por sugestão do inimigo de Deus, tomamos para nós o direito de decidir entre bem e mal. Inventamos o achômetro. A partir de então, passamos a achar, avaliar, medindo por nós mesmos o que é bom ou mal. Tenho certeza de que tantas invenções terríveis, nenhuma foi mais mortal. Porque toda guerra, assassinato, roubo, estupro, crueldade, maledicência, violência, mentira, desonestidade, etc., ocorre por causa do eu acho. E por causa dele, transformamos nosso planeta em uma lixeira e estamos a ponto de inviabilizar a existência nele. Cada um de nós tem um achômetro particular. As sociedades até tentam calibrar um achômetro coletivo com leis e códigos de ética, mas não deixa de ser para rir ou chorar, como a ética muda conforme a época e a cultura. Criou-se até a pérola do bem coletivo, ter precedência sobre o bem individual. Afinal, qual a referência de certo e errado? Meus valores valem até que o certo me seja desfavorável. Então ligo o achômetro e, evidentemente, mesmo que com o raciocínio mais enviesado do mundo, me justifico e o errado vira certo. É preciso destruir o achômetro. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para restaurar as coisas ao que deviam ser, abrir o caminho de volta ao relacionamento com o nosso Criador. Converter-se a Cristo é quebrar o achômetro, reconhecer que agora interessa o que o Deus único define como bom, e então ter uma referência clara de certo e errado que não muda conforme as circunstâncias. Jesus Cristo é o único meio de destruir o achômetro e de restabelecer os padrões do Criador. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.